Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. E esse é o podcast A Terceira Mente. E você sabe, você está aqui para crescer, para aprender, para se tornar extraordinário. E a Terceira Mente é para isso, para essa missão. Eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Monsieur Anildo, direto da França. E aí, Anildo, tudo bem? Mais um Terceira Mente, que é o nosso xodozinho. Acho que você não sabia disso, mas é o nosso xodozinho aqui da Gestão Realista. Tudo bem, cara? Tudo jóia. Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Pois é, Leandro, mais uma vez aqui no Terceira Mente. E acho que aí no Brasil começou o outono, né? O que significa que aqui está começando a primavera, né? Então tô super contente. Tô usando blusa ainda, mas eu espero que na próxima vez que a gente for gravar, de voltar só de camisa, você entendeu? E vai tá tudo tranquilo. Muito legal, muito legal. Bom, Anildo, eu não desisto de perguntar para você sempre como tá o tempo aí, né? Porque eu sempre gosto de fazer um paralelo. Mas brincadeiras à parte, você já deve ter visto o título do episódio. Anildo, esse assunto também é um assunto que a gente ficou já de falar há algum tempo. Sem dúvida. Sobre a arte de desistir, né, Anildo? Sobre se insistir demais em alguma situação é o melhor caminho, né? Então, a gente trouxe nesse episódio perguntas que a gente mesmo, muitas vezes teimosos como somos aqui, né? Temos reflexões sobre práticas que fizeram parte da nossa vida pessoal e corporativa para trazer uma luz para um assunto que pode encurtar caminhos aí para você do outro lado, né, Anildo? Então, Anildo, sem dúvida, a gente que hoje então vai conversar sobre essa arte que é saber desistir. A gente tem um desafio muito grande em não estimular a desistência na primeira dificuldade, né, cara? Olha, será que a gente dá conta? Sem dúvida. Não, sem dúvida, Leandro. Assim, de novo, né? Quem conhece a gente sabe que a gente adora um conceito contra-intuitivo, né? E desistir, saber desistir, é uma arte. É uma arte. Por que uma arte? Porque é aquilo que você vai ter que investir bastante energia para aprender a dominar. Né? E quando você domina a arte de saber desistir, na verdade isso é positivo para você. É aquele conceito contra-intuitivo, né, Leandro? E isso é algo que, inclusive, foi até num outro episódio nosso da Terceira Mente, né? Onde a gente até comentou, vamos fazer um episódio sobre a arte de desistir, porque é um conceito que acaba permeando várias reflexões que a gente faz. Né? E como a gente vai ver hoje aqui, Leandro, saber desistir é crucial, né, para ter sucesso verdadeiro nessa vida. Crucial e muito mais antigo do que imagina a nossa van filosofia aqui, né, Anildo? A gente trouxe, sem inclusive, dúvida nenhuma, muito contexto, porque a gente tem aqui um mantra aqui na Gestão Realista que, assim, você pode achar o que você quiser, né? É o direito teu. Mas a gente tem que se embasar, pelo menos, em alguma informação, em alguma pesquisa, e aí, com base nisso, confirmar as nossas perspectivas, e muitas vezes elas se alteram, né, Anildo? Então, esse conceito de desistência, que está muito mais enraizado no nosso dia a dia do que a gente imagina, bem como esse conceito de persistir a qualquer custo, e assunto muito delicado que a gente vai falar, né? A gente vai trazer aqui sobre várias visões, e começando, a gente vai falar contextualizando em algumas filosofias, né, Anildo? Então, olha só como esse assunto é muito mais antigo do que e explorado do que a gente imagina, né? Vocês sabem que a gente gosta muito de taoísmo, já trouxemos diversas vezes, bem como estoicismo aqui. Mas no taoísmo é enfatizado, né, Anildo, esse fluxo natural da vida, né? A importância do fluxo, de deixar ir, né? Essa
a inação, que eles chamam de inação, né? Ou desapego, né? Bem como no budismo, tem muito disso no budismo também. O desapego também é fundamental para alcançar a iluminação, né? Aliás, não perca o episódio, né, sobre gratidão, que a gente tratou um pouco desse assunto. Não perca, tá espetacular. E, Anildo, e no budismo, quando a gente aprende a deixar um pouco de lado essa questão do apego, acaba ficando mais fácil deixar ir, que tem tudo a ver com desistir, né? O estoicismo, sem dúvida, que destaca também a importância de reconhecer o que está no nosso controle, ou seja, desistir do que não está no nosso controle. E no hinduísmo, que olha só, tem uma questão no hinduísmo, né, Anildo, que acho que a Arjuna, você que até conhece um pouquinho mais do que eu desse conceito, fala da renúncia, né, Anildo, de agir sem apego aos resultados, enfatizando a importância da entrega, a entrega ao divino, né? Então, mais uma vez, uma abordagem que incentiva a renúncia de desejos pessoais e buscando aí um pouco mais do fluxo. E continua no cristianismo mesmo, o conceito de entregar a Deus, no judaísmo, no Islã, todos com conceito muito enraizado em relação a saber o momento certo de deixar ir. Anildo, comenta de forma geral a importância de saber diferenciar esse momento de deixar ir, de não insistir numa estratégia que não está gerando frutos, com a persistência, com a insistência que muitas vezes traz resultado. Uau, não, sem dúvida. Persistência é uma qualidade, né? Mas, como a gente sempre fala aqui, a questão do remédio, a questão do veneno é a quantidade, né? Mas, assim, você listou, olha só, né? Taoísmo, budismo, 3.000 anos, né? Estoicismo, mais de 2.000 anos. Hinduísmo, meu Deus do céu, quanto tempo tem isso, né? Então, filosofias e religiões milenares onde, como você falou no começo, o conceito de desistir já está enraizado nas nossas mentes sem a gente perceber, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Ou no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, né? Inconscientemente, a gente está praticando a desistência. Eu estou desistindo de tentar desnecessariamente, estou desistindo de dirigir, estou desistindo de fazer isso. Eu estou entregando isso na mão do divino. Né? Então, assim, são conceitos que já estão enraizados, né? Da gente entregar, né? O hinduísmo, né? Desistir, muitas vezes, de querer. Né? Olha isso. Olha aí. Olha isso. Por isso que a gente diz que é uma arte de saber desistir. Uhum. É uma arte saber desistir. Porque talvez a gente encara isso de uma forma muito subliminar, muito religiosa. Não, mas vou entregar meu caminho para Deus. Né? Aquela desistência faz sentido. Talvez esse é o problema. Né? Como você está desistindo de algo você está deixando na mão de Deus, entrega o seu caminho ao Senhor. Uau! Confia nele, claro. E o mais ele fará, sem dúvida. Né? Mas, Leandro, o desafio que a gente quer fazer nesse episódio aqui hoje é o seguinte. E quando você entregar o caminho nas suas próprias mãos, você vai confiar em você? E o que isso fará com você? Nossa, é muito... É complexo. E olha só, me lembrei aqui, Anildo, uma historinha engraçada, né? Daquele cara que sempre, toda noite, entregou ali o caminho dele ao Senhor, a Deus, e toda noite ele rezava: Senhor, me faz ganhar na loteria, né? Senhor, né? Toda noite, me faz ganhar na loteria. E até que um dia, Senhor veio, mas pelo menos joga um dia só, né? Um dia. Joga um dia, quem sabe eu te ajudo, né? Então, assim, a gente vai debater aspectos que nos ferem aqui, como bons teimosos que somos, né, Anildo? Somos pecadores, muito pecadores, compartilhando nossas dores. Muito pecadores, muito cabeça dura. Eu me considero, minha filha fala: pai, você é teimoso. Eu falo: não, filho, eu sou persistente.
Mas enfim, Anildo, para contextualizar essa Abraço questão, a Nicole. Para contextualizar, entender que, né, essa questão das diferenças, né, de desistência, persistência, teimosia, eu recebi hoje, meu amigo, um memezinho maravilhoso, de quase uma experiência, onde um criador de cachorrinhos coloca um prato em cima de uma mesa e ele faz um caminho, né, com duas entradas ali, dois caminhos diferentes. Um deles era o mais óbvio e os cachorrinhos entram, andam por aquele caminho e aí tem um espaço que eles não conseguem pular para chegar no prato de comida. E eles ficam fazendo isso em fila indiana. Fala muito sobre paradigma, sobre seguir os outros. Ficam fazendo isso, pulam e caem. Fazendo isso e tal, pulam e caem. Anildo, super insistindo, Anildo. Até que um cachorrinho teve um insight ali de ver que tinha um caminho diferente. Aí esse cachorrinho vai para a direita em vez de ir para a esquerda. E a direita tinha um caminho mais tortuoso, era bem difícil ali o caminho, mas ele passa esse caminho. Só que depois desse caminho ele vê que tem uma forma de chegar até o prato. E ele consegue chegar até o prato. Aí um outro de baixo vê que estava insistindo ali, vê que um conseguiu, segue aquele caminho e consegue também. E o terceiro, por sua vez, também consegue chegar no prato de comida. Anildo, esse episódio ilustra tanto da vida, mas tanto da vida. Tanto que a gente insiste no mesmo caminho que não vai fazer com que a gente alcance aquele prato de comida e pode ter a força de vontade, a fé, a perseverança, que não adianta, algumas coisas simplesmente, algumas estratégias não vão gerar resultados. A gente até estava falando antes aqui do episódio, né? Uma das lições mais importantes que eu aprendi de administração de empresa é: prejuízo estancado é lucro. Isso você pode aplicar na sua vida pessoal ou profissional. Anildo, quanto essa metáfora dos cachorrinhos nos ensina sobre a arte de desistir? É aquela coisa, né, Leandro? Infelizmente, né, ou felizmente, esse é material para debate, né? Nós humanos, nós temos uma tendência muito grande de seguir os outros, né? A gente procura muito conforto de estar fazendo o que os outros estão fazendo, né? Isso é provado por vários estudos, né? E o que acontece? Demanda uma coragem para alguém desistir de seguir ou de esperar essa aprovação, ou desistir do conforto, né, Leandro, de fazer o que os outros estão fazendo, né? E você tentar o caminho menos explorado, né? Aliás, é uma das frases que eu vi primeira vez no filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Aliás, tem um experimento, né, que ele faz com os alunos tudo andando em volta, todo mundo andando no seu próprio passo, e rapidamente todo mundo começa a andar igual, né? Porque você acaba desistindo da sua individualidade, você acaba desistindo um pouquinho da sua vontade própria, né? E você acaba se adequando. Esse exemplo que você deu, né, uma brincadeirinha, fala muito, né? Fala muito em você desistir da sua individualidade, você desistir de uma experiência, né? Porque você está tentando fazer o que os outros estão fazendo, apesar dos resultados, né, não estarem vindo, né? Você entendeu? Então, é aquela coisa, Leandro, inconscientemente, né, aceitando, em vez de desistir conscientemente, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com esse comecinho aqui, né, que a gente fez aqui o que a gente falou aqui no nosso episódio de hoje. Verdade. E é interessante, né, Nildo, que a gente falou da minha filha e tal, né, novamente, beijo filha, mas as gerações lidam com essa questão de desistir ou persistir de uma forma diferente, né, Anildo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente mesmo, sem geração dúvida. X e Baby Boomer, somos criados pelo Rock Balboa, né? Onde tomamos pancada e a gente decide continuar e vai pra cima, e se desistir você é fraco,
E, enfim, já os milênios já tendem a buscar um equilíbrio, um pouco mais de, né, adaptabilidade ali ao meio. Agora, a geração Z, pelo que a gente tem visto, não tem nenhum problema em desistir, mudar a estratégia, sacudir a poeira e ir adiante. Como que você vê essa diferença de perspectiva da desistência em cada geração, cara? Pois é, né, Leandro? A geração X e os baby boomers, onde eu e você nós fazemos parte, né? É uma geração onde esse conceito da desistência ele é extremamente ruim, extremamente pejorativo, né? Mas a gente não pode esquecer também que são essas gerações que saíram de duas grandes guerras mundiais, né? De guerras frias, né? E inúmeras crises, etc., né? E, ou seja, a questão da sobrevivência, aquele conceito de sobreviver, aquele conceito de lutar, né? E eu cresci com aquela frase, desistir jamais. É isso. Né? Desistir jamais, né? Esse é um conceito bonito, né? Macho, né? Mas ele é extremamente doloso, ele é extremamente perigoso, como a gente vai discutir aqui hoje. Já os millennials, né? Os millennials, eles já começaram, tipo, já questionar algumas coisas, né? Não, peraí, o que tem aí pra mim? Tipo, você não tem, só perrengue? Não, tô fora, desisto. Não, né? E, né, ou seja, já começou essa questão de julgar, não, peraí, não, o que tem aí pra mim? Não sou, hein? Já a geração Z... Eu não sou obrigado, né? Eu já ouvi muito isso. Exatamente. Ou desistir jamais. Ô, Emiliano, pra você, pra mim é outra história. Eu não sou obrigado, né? Não. Já a geração Z, Leandro, a geração Z, desistência é uma ferramenta que eles usam diariamente, né? Então, tipo assim, é extremamente comum para eles e eles fazem isso da forma indiscriminada e sem peso na consciência. Ou seja, moral da história é, o que a gente vai conversar aqui hoje, você que é da geração Z, eu tenho certeza vai escutar de um jeito, e para os dinossauros como eu e o Leandro aqui, vai escutar de uma forma diferente também. Mas o conceito é válido, independente. O conceito é válido, independente. Você pode explorar os dois lados dessa moeda e sem crescer dúvida. Como profissional, como ser humano, né? Sem dúvida. Enfim. E falando nisso, então a gente pode avaliar aqui, Anildo. A gente separou 5 aspectos da arte de saber desistir. Porque a gente acha um monte de coisa. Vamos lá. Os teimosos, vamos fazer uma autópsia, né? Os teimosos aqui acham um monte de coisa, mas a gente vai pesquisar, a gente vai atrás de informação, porque afinal, no ponto 1, né, Anildo, a gente tem uma questão, uma estratégia, por que não, né? Desistir com propósito. Olha aí, você está desistindo, mas na verdade você está iniciando uma jornada diferente. Diferente, é uma forma diferente de olhar a existência, aí, né, Leandro? Né? Então, olha isso, Leandro, desistir com propósito. Olha, não é à toa ponto número 1, né? Olha isso, fantástico. E aí, Anildo, o que você diz aí, nesse caso, entender que desistir não é sinônimo de fraqueza, né? De abandonar sonhos, sem dúvida. mais de escolha consciente, talvez de estratégia diferente, né? Porque estratégia versus teimosia. Anildo, eu sou um teimoso aqui. Eu não sou só persistente, não. Eu sou às vezes teimoso, sim, né? E a gente insiste em coisas que não nos levam em alguns lugares e é necessário a gente dar uma chacoalhada e entender. Então, já é um ponto a se considerar, cara, nessa desistência com propósito? Sem dúvida nenhuma, né, Leandro? Desistência, ação, com propósito, a razão, o motivo, né? E aí você entender que nesse processo de você pôr isso em prática, é você entender, né, e saber separar o que é sua estratégia e o que é sua teimosia. Isso, separar. Tá? E sabe o que é importante, né, Leandro, que a gente está conversando aqui? Você que está escutando a gente aqui, você aplica isso para a sua vida pessoal e na sua vida profissional. Ou melhor, como a gente fala na gestão realista, nos seus papéis pessoais, nos seus papéis profissionais. A vida é uma como só. pessoa. Insistir num hábito ruim, né? Insistir
né? Ser teimoso no hábito ruim. Ser teimoso naquela pizza inteira que você come. Isso. Né? Ser teimoso em não comer uma salada. Né? Ser teimoso em não fazer um exercício. Ou no seu trabalho. Né? Você está tentando colocar um produto no mercado que já não tem mais tanta demanda. Mas você gosta você dele, entendeu? mas você gosta dele. Tá vindo tecnologias novas, né? Aham. E você insiste com isso, isso é teimosia. Agora, estratégia, né, é diferente. Né? Muitas vezes você vai fazer isso. Se você faz isso, se toma essa ação de uma forma estratégica, tudo bem. Você vai comer aquela pizza hoje, mas é porque é parte da estratégia, porque, enfim, você está com o tempo curto, você sabe que é só legal. hoje. É uma escolha deliberada. Você entendeu? Então, assim, eu estou falando da mesma escolha, mas a forma que ela está sendo feita. Se é parte de uma estratégia que faz sentido, tudo bem, Leandro. Agora, se a gente tem que tentar entender quando é parte de teimosia, né? Porque é um lance que você falou agora há pouco, né? Você pode até repetir, né? Que o custo da oportunidade. Você entendeu? Eu preciso entender o custo da oportunidade. Porque às vezes, Leandro, vai me custar menos eu perder aquela oportunidade. Sabia? Vai me custar menos, Leandro. Você entendeu? Olha só. Desistir eu ganhei uma bolsa na academia para fazer exercício, estou precisando, né? Só que é lá do outro lado da cidade, Leandro. Você gasta mais tempo indo na academia, você gasta mais tempo, você entendeu? Indo e voltando, do que o benefício que aquilo está te trazendo, né? Então desiste. Mas você desistiu de fazer exercício? Não. Na verdade, isso é parte de uma estratégia. Daquele caminho, daquela estratégia. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então essas são reflexões extremamente importantes, Leandro. E você falou, a gente falou sobre custo de oportunidade, Anildo. Quando temos uma decisão pela frente, e a gente está falando aqui mais do que sobre insistir ou desistir, né? A gente está falando sobre decisão, e não é fácil tomar decisão. Não é fácil tomar decisão. É preciso autoconhecimento, é preciso analisar de uma forma ampla a figura, né? A gente chama, né, avaliar o big picture sempre, para ter consciência da mudança envolvida numa decisão, né? Então, sem dúvida. Eu mesmo tenho um amigo, né, passando por um processo doloroso de separação, tá? Doloroso. Só que esse processo doloroso de separação agora está fazendo com que ele colha frutos super positivos, né? E ele não levava em consideração antes, Anildo, o custo da oportunidade de viver a vida que ele queria viver. Ok? Eu estou trazendo isso para um pouco de um contexto mundano. Leandro, você já está trazendo para o ponto número 2. O ponto número 2 é exatamente a questão. Você tocou, você já fez aquela entrada perfeita para o ponto número 2, né? Que é o impacto emocional avaliar, e mental da desistência, exatamente. né? Que é aquela. Perfeito, Anildo, porque quando feito dessa forma consciente, ele na desistência é um alívio. É um alívio porque é uma escolha diferente, certo? Sem dúvida nenhuma. Pois é, avaliar, né, o impacto emocional e mental da desistência. Olha só. Avaliar o impacto emocional e mental da desistência. Sem dúvida nenhuma. Né? E você deu um exemplo que é um exemplo gritante disso. Né? Apesar da dor, né, é uma decisão que muitas vezes, infelizmente, Leandro, você entendeu? Vai trazer mais estabilidade emocional, vai trazer mais estabilidade mental. Isso é super importante, você entendeu? A saúde mental é fundamental. E o mesmo se aplica para casos de burnout. A gente falou desse caso de uma situação de relacionamento, mas insistir naquela empresa, ou aquele ambiente tóxico que você está sendo todo dia... Perfeito exemplo, né? Leandro. Até levar você ao burnout. Outro exemplo sensacional, né? Sensacional. Não se trata... Né, é uma pessoa também mentorada da gestão realista, que, aliás, um abraço aí, Jéssica, que nos acompanha. Decidiu desistir de uma carreira que ela ganhava um salário ok para seguir os seus sonhos, né? E
olha só, Nildo, nesse ambiente tinha ali toda uma questão de ansiedade com relação a metas, toda uma questão de ambiente tóxico, uma limitação de crescimento, etc. E a pessoa decidiu abrir mão, né, para buscar sonhos maiores. Anildo, é preciso coragem e energia para tomar uma decisão e correr atrás do que realmente importa, que é um sonho de estar buscando coisas maiores, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, Leandro, eu acompanhei de muito perto, que é um grande amigo meu, né? Um diretor sênior, Leandro, um salário absurdo, assim, décadas na empresa, né? Na empresa que ele trabalha. E ele, olha só a diferença entre, Leandro, aqui a questão que a gente está falando, ponto número 2, né? A questão do equilíbrio emocional e mental. Ele insistiu num ambiente tóxico. Ele pagou um preço muito grande, viu, Leandro? Ele teve um burnout. Ele teve que pegar uma licença. Olha aí. Ele afetou profundamente a saúde emocional, física e mental dele. Ele ficou afastado vários meses. Olha só, Leandro, voltou e ele viu que o ambiente continuava tóxico. Mas aí ele aprendeu a desistir, Leandro. E por incrível que pareça, eu fiquei impressionado. Ele desistiu, ele saiu desse emprego. Um salário maravilhoso, uma posição extremamente tranquila, você entendeu? Mas desistiu. Em favor do equilíbrio, né, emocional e mental dele. Perfeito. Não, perfeito, Nildo. Não, e o passo 3 aqui, acho que é necessário redefinir o sucesso e o fracasso, Nildo. Porque, cara, nessa sociedade que a gente está atualmente, né, que a persistência ela é vista, como a gente já falou, como um ato de força, né, Nildo? E que insistir é sempre o melhor caminho. Será que é mesmo o melhor caminho? Será que o rock, não é quantas pancadas na vida você toma, mas é quantas vezes você levanta e decide persistir, né? Aquele famoso discurso do rock ali. Eu nem lembro qual era o número do rock, mas é maravilhoso esse discurso, aliás, que é bem ressonante comigo em vários momentos da minha vida. Mas e aí, o Anildo? Eu falo até como pecador que somos aqui. Quando a gente identifica o momento certo de desistir, ou melhor, mudar a estratégia, né? Se a gente pensar nessa perspectiva, desistir ou persistir. E para isso, quando isso é o melhor caminho? Para isso a gente precisa redefinir sucesso e fracasso, né? Sem dúvida, né? Você usa bastante, você virou o sponsor dessa frase aqui, dessa palavra no Gestão Realista, que é o ressignificar, né? Você entendeu? Eu escuto essa palavra, ficou amarrada com você essa palavra, né? Ressignificar, você é o sponsor dela, o padrinho dela aqui na Gestão Realista. É literalmente isso, né, Leandro? É ressignificar. E a gente, de novo, né, a gente já fez esse comentário já no começo do episódio, que dependendo de quem está escutando a gente aqui, vai entender isso de uma forma diferente, né? O baby boomer, o pessoal da nossa idade, ou o mais novo, vai entender isso de uma forma diferente, né? Mas é importante a gente tá constantemente, né, tá ressignificando o que é essa desistência, né? Porque, na verdade, de novo, né, que a gente falou nos passos anteriores, a questão faz parte da sua estratégia, né? Que nem, por exemplo, acho que não sei se já usamos esse exemplo aqui ou não, você vai fazer um curso na faculdade, aí você chega lá no primeiro semestre, Leandro, claramente aquilo não é para você, cara, sabe? Claro, você já identifica rapidinho e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui não tem nada a ver comigo. Né? E o que acontece? Você vai insistir? Never give up. Você entendeu? Você, não, desistir, que é isso? Todo mundo vai achar que eu sou um perdedor. Mas imagina, Leandro, olha o resto da sua vida, né? Então, assim, isso não é um fracasso, pelo contrário, esse é ser estratégico, é redefinir. Né? Eu vou parar aquele curso, vou desistir dele, vou para um outro que vai me dar mais chances de sucesso na minha vida, né? Então, assim, a gente tem muito que estar constantemente, Leandro, ressignificando, né? Algumas coisas que a gente chama de sucesso, ressignificando algumas coisas que a gente chama de fracasso.
que é uma arte no final das contas, né, Nildo? A gente vem para o passo 4 aqui, a desistência não é todo como o nome do episódio, estratégia. né? E a desistência como arte, ela deve ser estratégica, Nildo. Ela deve... Não tem opção Sem aqui. dúvida nenhuma. E falando, você falou comigo aqui, Nildo, de ressignificar. E se a gente ressignificasse aqui? Você não está desistindo, você está mudando de estratégia. Porque, pegando aquela metáfora do videozinho dos cachorrinhos que eu falei no começo, sabe, Anildo? Aquele cachorrinho que conseguiu sucesso no objetivo dele, ele desistiu daquele caminho, mas ele não desistiu do objetivo. E então, assim, se a gente usar essa desistência como estratégia nesse sentido, né, Anildo, com muito autoconhecimento e encarando essa mudança de estratégia como um recurso, muda completamente a forma que a gente enxerga a, aspas, desistência, né? Sem dúvida nenhuma. Olha só, né? A gente já está começando a embicar na parte final do episódio e você já até começou a falar desistência entre aspas. Fantástico, né? Quando a gente chega nesse momento que a gente começa a encarar desistência como desistência, entre aspas, né? Isso mostra que a gente está encarando ela como uma ferramenta, na verdade, né? Ou você desistiu, você fala, não, eu estou seguindo a minha estratégia. Sua estratégia, Leandro, é se formar, ainda no exemplo da faculdade, né? Se formar, ir bem profissionalmente, você entendeu? Crescer profissionalmente, ter um impacto na sociedade, né? A estratégia está lá. Deixa eu dar um exemplo prático. Meu filho, Leandro, durante muitos anos, no que a gente chama no Brasil colégio, aqui na França chama de lycée, né? Ele falou, não, eu quero seguir medicina. E para um pai isso é uau, né? Meu filho vai ser médico, né? Mas o que acontece? Conforme foi evoluindo, aqui na França, o sistema daqui não espera você se formar, né? Para concluir o colégio para você poder entender a profissão. Durante o colégio eles já vão instigando você, né? E o que acontece? Chegou uma hora que ele percebeu que não era o caminho que ele queria, né? Ele mudou. Hoje ele está fazendo uma faculdade de psicologia, que está muito mais adequado para a estratégia de vida dele. Você entendeu? Então não foi uma desistência, foi um ajuste. Foi um ajuste de entendeu? rota. Perfeito. Foi um ajuste, exatamente, né? Ou seja, ele utilizou a desistência como uma parte da estratégia dele. Agora fica aqui um convite, uma reflexão, né, também, né? Eu acho que isso pode servir de álibi, muitas vezes, para você deixar de dar aquele algo mais que você pode dar. Né? E aqui fala novamente um pecador, então já filtra aí você do outro lado, tá? Eu sou o cara que não gosta de ouvir não como resposta, então chame de persistência, chame de teimosia, mas para mim sempre dá um jeito. Eu tenho uma frase que eu ouvi a primeira vez, eu acreditei muito nela, e esse episódio serve para mim também, tá? Porque estou aprendendo muito aqui também, assim como todos nós. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Já ouviu essa, Nildo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida e no final das contas, a gente não está te encorajando a desistir. A gente está te encorajando a refletir se esse caminho vale a pena, se não tem outras alternativas. É uma alteração estratégica de rota, né? Então é diferente, mas envolve sim uma desistência. Mas para isso é preciso autoconhecimento, é preciso de critérios. Quem sabe, às vezes, fazer até um checklist, né, Nildo? Fica aqui com uma dica prática, algumas perguntas, sei lá. Eu estou fazendo algo com a experiência que eu estou adquirindo, não sei, esse esforço está alinhado com o que eu tenho de valores, no caso do Arthur, do teu filho, se ele avaliou ali, aquilo é bonito, tem a ver comigo, tem a ver com meus valores, a medicina, tem outras oportunidades melhores à espera, né? Enfim, tem um checklist, você pode incluir, eu posso lidar com esse risco dessa escolha? Na pior das... Eu gosto muito dessa, Nildo. Na pior das hipóteses, o que pode me acontecer? Essa é uma pergunta que às vezes eu me faço para decidir. Sabe? No pior das hipóteses, o que pode acontecer? Isso me ajuda bastante. A gente está falando aqui de um caso de
Escolhas. E, Anildo, falando em escolhas, a gente tem alguns casos reais. Acho que a Simone Biles, ela foi um assunto na Olimpíada quando ela decidiu desistir de uma prova. Ótimo exemplo. Por conta de priorizar a saúde mental dela. Ela desistiu mesmo da prova. Olha aí. E eu vou fazer um paralelo comigo aqui rapidinho. Eu já trouxe várias vezes tênis, que eu sou um amante do tênis, né? Mas eu vou trazer também fisiculturismo. Eu estava ali no centro de fisiculturismo, e se eu fosse me comparar com aqueles caras para um critério de continuação dessa estratégia, ou fosse comparar com alguns caras que jogam tênis há anos ali, eu seria altamente desencorajado a continuar, né? E muitas vezes a estratégia de desistir ou mudar de rota, ela envolve uma questão de perspectiva, envolve uma questão de autoconhecimento e com foco no objetivo final, com foco na perspectiva de progressão da sua jornada e não na comparação, que é uma armadilha. A gente já falou muito disso em outros episódios aqui, né, Anildo? E tem vários casos, né, Anildo? Tem o caso a própria escritora do Harry Potter também, que desistiu do caminho tradicional dela ali. Enfim, tem vários casos que dá pra gente citar de pessoas que desistiram de uma rota convencional e decidiram tomar um caminho alternativo e colheram frutos super positivos, né, cara? Sem dúvida. Simone Biles é um exemplo fantástico. E o que torna essa decisão, ainda mais quando tem um público tão grande, né? Uma coisa é quando você toma decisão no seu quarto, ou no seu carro, você está sozinho, você entendeu? Agora, quando você toma decisão como essa na frente literalmente do mundo inteiro, é uma decisão corajosa. J.K. Rowling, a autora, né, de Harry Potter, é um outro grande exemplo de uma pessoa que existiram momentos da vida que estava no contexto pessoal extremamente difícil, enfrentando extremamente dificuldades, e acabou desistindo de uma carreira, aspas, onde a sociedade entendia que era o correto, para seguir uma decisão pessoal de seguir o sonho dela. Né? Muito difícil isso. Enfim, e virou o que virou. Né? Uma pessoa de extremamente sucesso. E não é só, de novo, a gente reforça sempre isso, né? Não são só os papéis pessoais, né? São os papéis profissionais também, né? E como a gente falou, né? O grande exemplo disso é a Netflix, né? Também, sim. Através do presidente deles, né? Uma mudança na nossa época, né, Leandro? Eu ainda cheguei a pegar isso. Eu cheguei a pegar a Netflix ainda quando era DVD pelo correio, né? E, enfim, o presidente dessa empresa foi capaz de ver uma mudança no mercado e desistir de um modelo que era o modelo central da empresa. Meu Deus do céu! Olha aí. Né? Para investir energia e recursos, né? Num outro setor, e deu no que deu. A Netflix hoje é infinitamente maior do que era antes. Né? E isso é uma consequência, Leandro, né? De primeiro e antes de mais nada, de se desistir de um modelo para se investir no outro. Olha só os exemplos, né? Você deu o exemplo da questão o exemplo pessoal do Leandro Tafuri, né? Lá no tênis, no fisiculturismo. A gente trouxe o exemplo de um grande esportista, a gente trouxe o exemplo de uma grande escritora, a gente trouxe o exemplo de um grande a presidente de uma empresa. Ou seja, isso, Leandro, a gente pode aplicar esse conceito e aprender a arte de desistir em várias áreas da nossa vida. Simples. Eu confesso, viu? É simples, mas não é fácil. O Anildo, e pegando esse exemplo meu, especialmente no tênis, o tênis é um esporte que ele deixa muito, muito latente as nossas emoções ali, porque é você com você mesmo muitas vezes, e quando você toma aquela paulada, né? Quando você vai mal ali. Quantas vezes, Anildo, eu não vou citar quando eu tive vontade de desistir do tênis. Eu vou citar quantas vezes eu tive vontade de desistir, de falar, cara, por que você está se sujeitando a isso? Por exemplo, agora mesmo eu estou lidando com uma lesão aqui no cotovelo, Anildo. Né? E ainda assim, amanhã eu tenho um treino marcado, eu estou tratando para treinar amanhã, para melhorar, para ali subir no ranking que eu estou jogando ali no clube que eu frequento. Qual é o ponto? A gente, muitas vezes, tem motivos para desistir, né? O autoconhecimento vai nos fazer entender custo-benefício baseado nas nossas escolhas. Ao mesmo tempo que teve esse momento que eu tomei aquela paulada ali,
aquela derrota feia ali, um 6-1, 6-0 da vida. Teve momentos que teve aquelas partidas maravilhosas que você vem com aquele sentimento de, pô, legal, eu dei o meu melhor, tal. Então, é por esses momentos, às vezes, que a gente luta. E na vida não é muito diferente, né, Anildo? E acho que a gente começa a partir para as conclusões aqui. A gente falou sobre ressignificar esse conceito da desistência. E eu acho que essa, para mim, é o cerne do episódio. Se você não encarar a desistência como uma desistência, sim como uma alteração de estratégia, sabendo que isso é uma habilidade fundamental, né, para se relacionar, para viver uma vida mais leve, uma vida mais fácil, Anildo. Sem dúvida. Acho que o moral da história aqui é exatamente isso. Primeiro é ressignificar o que é desistir, né? Ou seja, tira aquele negócio da cabeça de que desistir é feio. Ou seja, mas evidentemente desistir sem refletir pode sim ser feio, né? Então, traça uma estratégia onde desistir de um caminho que não vale a pena é algo que vai ser feito numa boa, né? E para fechar minha contribuição na conclusão, Leandro, a gente falou do taoísmo no começo, né? Tem uma frase do taoísmo que eu gosto muito que se encaixa bem nesse contexto, né? Que a frase é mais ou menos o seguinte, né? Que ela diz de que quando desisto de ser o que eu sou, eu me torno o que eu posso ser, né? Nossa, e é isso que a gente tem que manter na cabeça, né? Sensacional. Entendeu? Quando eu desisto de ser o que eu sou, eu me torno no que eu posso ser. E essa é a reflexão que a gente tem que ter em mente. Nossa Senhora. Toma essa pedrada aí, você que nos escuta. Gostou? Gostou dessa pedrada aí? Sensacional. Se gostou, dá um like aí, se inscreve, manda essa pedrada para aquele amigo que está na dúvida de desistir, ou que desiste sempre sem pensar. Serve para os dois, né? Serve para os dois. Saber desistir é saber desistir na hora certa do que realmente não está te agregando. E desistir nem sempre é desistir, como a gente acabou de comentar aqui. Às vezes simplesmente é uma mudança de estratégia, mudança de rumo, para você se tornar aquilo que você pode ser. É isso, Anildo. Pô, cara, muito bom compartilhar esses insights. Prazer compartilhar mais um episódio com tanta coisa boa aqui com você, meu amigo. Sem dúvida. Foi um prazer, Leandro. E obrigado para quem ficou com a gente, que não desistiu do episódio até agora. Obrigado por não ter desistido da gente. Eu tenho certeza. Exato, eu tenho certeza que valeu a pena. Muito bom. E é isso aí. Não desista de se tornar a sua melhor versão. Ajuste a estratégia, que com certeza você vai chegar lá. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Anildo. Grande abraço.